abençoai por toda a vida. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Querido irmão, querida irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, o amor de Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro, estejam presentes em sua vida e em seu coração. Estamos no segundo dia da novena em preparação para a festa da Mãe do Perpétuo Socorro. No primeiro dia, aprendemos o que é um ícone. Hoje, nós contemplamos o olhar de Maria. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, ouvi nossa ardente oração, e vinde com amor socorrer-nos em toda e qualquer aflição. É o pedido que fazemos a Maria no início desta novena. E nesse segundo dia, nos concentramos no olhar de Maria. Você pode perceber pelo ícone que Maria não está olhando para Jesus. Ela está olhando para cada um de nós que contemplamos o ícone. Eu costumo comparar com o olhar daquela mãe que leva seu filho ou sua filha numa festa, num parque, numa praça. A mãe deixa o filho brincar, ela fica sentada num banco, mas o olhar dela está onde o filho estiver. O olhar vai acompanhando cada movimento para evitar os perigos e as dificuldades. Pois é, assim é o olhar de Maria também, sempre voltado para quem contempla o ícone, onde quer que a pessoa esteja, à direita, à esquerda, ao centro. É um olhar que muitas pessoas dizem triste. Não é tristeza que carrega o olhar de Maria. É o olhar da mãe atenta às nossas dificuldades, às nossas dores, às nossas aflições do dia a dia. É um olhar de mãe que está alicerçada em Deus e que por isso olha para a nossa vida com esse olhar de quem tem fé e de quem confia que tudo é possível pela fé, tudo é possível na graça de Deus. Os nossos olhares precisam ser purificados pelo olhar de Maria. Porque quantas vezes o nosso olhar é para julgar os outros? Quantas vezes o nosso olhar é para vigiar a vida do outro? Quantas vezes o nosso olhar é para colocar defeitos na roupa, na personalidade, no jeito de ser, no jeito de estar, daquelas pessoas que convivem conosco e estão ao nosso lado no dia a dia? Quantas vezes o nosso olhar é de censura para alguém? Quantas vezes o nosso olhar é de indiferença e de frieza para alguém? Pois é, isso nada tem a ver com o olhar de Maria. Porque o olhar de Maria é um olhar amoroso, é um olhar de compaixão, é um olhar acolhedor. Aprenda, meu irmão, aprenda, minha irmã, a educar o seu olhar no olhar da Mãe do Perpétuo Socorro. Que seu olhar seja puro, sem malícia, sem maldade. Que seu olhar seja realista. Que o seu olhar seja acolhedor do melhor de cada pessoa, ajudando-a a encontrar Jesus também na vida. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria. E nesta Ave Maria, eu quero rezar por todas as pessoas que andam com o olhar impuro, com o olhar fechado, cheio de preconceitos e discriminação, com o olhar marcado pela maldade, para que essas pessoas se deixem tocar e purificar pelo olhar da Mãe do Perpétuo Socorro. Ore comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que Deus abençoe a sua vida, purifique o seu olhar, dê a paz ao seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Receba meu abraço amoroso e a bênção de Deus para os seus caminhos. E até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus.